gente, então assim, ó, voltando aqui, né, eu estava falando da minha formação, não sei se vocês ouviram, então sou administrador, sou pós-graduado em marketing pela SPM, tá, e tenho também um mestrado em educação pela Universidade de Santa Cruz do Sul, que é a Unisc, onde eu sou docente desde 2001, tá, 2011, não, desculpe, 2011, né, e, enfim, nos cursos de administração, vários cursos também, né, ministrando disciplinas as mais variadas, inclusive na área de recursos humanos, já ministrei, mas não é minha área principal. Minha área principal sempre foi a área mais voltada ao marketing, né? Até anos passados, quando ainda eram os primórdios do marketing digital, estudei muito na área, no ramo também, já fui professor de marketing digital, mas larguei do ramo, tu vê? Essas transições de carreira aí, né? Ou seja, eu já decidi outras coisas, né? Para me envolver, para estudar mais, para trabalhar, enfim. Eu já fiz algumas coisas diferentes, tá? Não tanto, acho que tem aí exemplos muito grandes por aí na sociedade, né? As pessoas, as mais variadas, já passou por muitos alunos aqui na minha experiência como docente, também já professor há muitos anos, desde 2003 daí como professor, tá? E nesse caso, eu posso dizer para vocês que esse tema é sempre fundamental, porque as dúvidas desde os estudantes, as pessoas que já estão há tempo de carreira aí, é enorme nessa área, a insegurança, né, a situação assim, tipo, o que é que eu faço, como me apresento, como eu falo, como eu faço essa transição. Então, queremos esclarecer o máximo hoje aqui, então gostaria que se apresentasse também aí, Ana Paula, quem sabe, vou começar por ti, tá? Para poder falar o que tu faz, o que tu é aí, né? Para o que é a tua formação, o que tu vem fazendo, e aí depois a Veridiana também se apresenta. Aí vocês podem retornar para mim dar pelo menos uma ambientação nesse assunto geral aí, uma conceituação um pouquinho mais geral, né, da importância, da relevância da temática, falar um pouquinho mais, e aí vamos entrar direto, né, com as experiências de cada uma aí, falando também um pouquinho mais, para a gente entender mais a fundo também o conceito, para daí entrar na experiência prática que precisamos aprender na real sobre isso. Vamos lá. Então tá, né? Vou começar aqui. Boa noite a todos. Quero agradecer a todos que estão aqui nos assistindo. Estou aqui acompanhando o chat. Como o Nicolas já falou, vai ser uma coisa bem na real mesmo. Não temos objetivo de aula, mas a gente vai compartilhar o máximo de experiências. Então, começando brevemente, eu sou Ana Paula Martini, eu moro aqui em Novo Hamburgo. Sou mãe da Isabela, de 5 anos. Sou casada com o Roberto. Há 16 anos. Sou graduada, assim como o Nicolas, em Administração de Empresas. Estou cursando agora o curso de Gestão de Recursos Humanos, que é minha amiga Iveridiana. E também tenho uma pós-graduação em Psicologia Positiva pela PUC, que eu amo de paixão. Posso compartilhar um pouquinho mais com você sobre isso, além, né, de ter estudado aí há mais de 9 anos de cursos na área de desenvolvimento humano. Atualmente eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano por conta de uma transição de carreira, que eu fiz em 2 momentos diferentes. Depois vou contar aí umas histórias para vocês, compartilhar um pouquinho. Mas basicamente é isso, né? Estou estudando muito, sempre gostei muito de estudar. E acho que basicamente isso, né? A minha apresentação, acho que tá bom, né, Nicolas? Tá bom, Ana Paula. Tá show. Veridiana, fala aí. Então, vamos lá. Eu sou Veridiana Rocha, também casada, também mãe da Camille, que está aí nos assistindo, pensando também numa transição de carreira. Sou formada em Gestão de Recursos Humanos, tenho pós em Psicologia Organizacional. Hoje estou me especializando em coaching, né? Também pensando, quem sabe, né, passar para o empreendedorismo, também pensando um pouquinho, né, eu fui picada pelo mosquito do empreendedorismo, então aí estou aí com esses dois, né, Nicolas e Ana Paula, que estão me mostrando o que é ser empreendedor, né, e o que a gente pode fazer. É isso, pessoal. Nicolas. Legal. Bacana. Gente, bom, já deu para sentir, né, se vocês viram aí das nossas divulgações também, né, dessa live, o currículo de cada uma aí, a gente sabe que estamos bem servidos aqui para tratar do assunto. E o que eu quero dizer para vocês aqui, eu já comecei dando uma puxadinha aquela hora, né, no início da live ali, sobre a relevância do assunto, mas eu quero destacar uma coisa aqui, tá? E aí vocês podem também já complementar qualquer coisa, tá? Ana Paula e Veridiana já nesse momento também. Né? Ok. Vamos pensar o seguinte, transição de carreira. Por que uma pessoa vai pensar
em trocar de ramo ou de carreira mesmo. Isso é a mesma coisa, trocar de ramo de carreira? Né? Vamos debater sobre isso. E aí tem mais. Tá? Por que a gente diz que isso é muito importante hoje em dia, ou que o tema está muito em alta? Porque é bem como a Veridiana comentou agora. Poxa, né? É bem isso, é bem esse movimento forte que está tendo muitas vezes. É por uma insatisfação no trabalho. A gente está tendo muito esse movimento também já faz tempo, não é nem de agora, já faz um tempo, bastante assim, anos que acontece esse movimento da fama do empreendedorismo, né? Está muito na moda o empreendedorismo, inovação. Beleza, esses temas não são assim necessariamente novidades, né? Já está se trabalhando bastante. Só que assim, o que acontece? As pessoas ficam na dúvida na sua carreira, no seu mundo do trabalho ali, pensando na sua vida profissional, se não vale a pena daqui um pouco, né, arçar voos aí, né, montar o aviãozinho e decolar aí para uma nova vida, quem sabe com aqueles chamados aí dos youtubers, você pode ganhar tanto dinheiro assim, assado, faz isso, faz aquilo, né, trabalhe seu negócio. E eu sou uma pessoa que defende o empreendedorismo, né, mas, gente, cuidado, não é bem assim. Eu quero destacar aqui uma coisa muito importante, a relevância da temática exatamente para esclarecer, tá? Para cada um de vocês aí que está nos assistindo, que agradeço muito a participação de vocês, tá? Assim, é muito importante que a gente entenda o seguinte, para mim isso sempre teve muito claro, e agora recentemente a experiência que eu fiz aí num treinamento, né, fantástico, ficou cada vez mais assim, fortalecendo esse meu pensamento, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa vida é saber olhar para dentro, saber se entender, ter o autoconhecimento, né, nas nossas capacidades de dizer o seguinte, olha, isso que eu quero realmente estudar, fazer, buscar, me desenvolver. No momento que tu tem essa certeza, tu vai, lógico, olhar o mercado, vai ver as opções, o que é possível, vou ganhar dinheiro com isso, né? Muitas vezes as transições têm dos mais variados tipos, ou seja, o cara que começa como músico, né, viu que o troço não deu certo e o sonho dele era isso, daqui a um pouco o cara se realizou mesmo com essa transição para uma outra área, até de uma área mais tradicional. E claro que muitas vezes também o contrário acontece bastante, porque a pessoa está na área tradicional, não gosta mais, daqui a um pouco lá como músico, né, como uma outra coisa mais artística lá, o cara deslancha. Né? Então, assim, e eu tô falando cara, né, gente, mas serve para qualquer realmente sexo aí. E a verdade é bem essa. Gente, tá muito importante a gente olhar para nós mesmos primeiro, tá? Fazer essa preparação. Esse é o primeiro ponto. Depois tu parte para essa história de pensar a tua vida profissional. Porque não vai pensar a tua vida profissional com aquilo que te realmente dá força, te motiva, te brilha os olhos, né? E aí a gente vem depois olhar, assim, quem já acompanha algumas palestras, ou os famosos youtubers aí, que dizem, tem que fazer o que tu ama, o que tu gosta. Gente, não é mentira. É muito chato ver que isso está batido e está pegando uma má fama. Está pegando uma má fama, tá? Mas a minha opinião é que isso não tem como quebrar. Tá? Porque se tu fizer algo que tu não gosta, tu não vai fazer com a mesma intensidade, tu vai fazer com a mesma capacidade, tu pode estudar tudo que tu estudar, né? Não vai fazer da melhor forma. Se tu souber uma coisinha pouca ali, mas é um conhecimento técnico pequeno, mas que tu faz com todo amor, com toda intensidade, com toda força, aquilo ali tem um tamanho ainda maior de resultado para quem tu tá trabalhando, né? Com pouco tu tá trabalhando numa empresa, né? Ou até em forma empreendedora mesmo, daquilo que tu quer desenvolver para entregar para a sociedade, para ter clientes. Tá? Então, assim, é muito importante a gente olhar para dentro primeiro, se entender, fazer essa reflexão daquilo que a gente quer de verdade. E não é sonho, não é balela, não é que, então falando, todo mundo fala, é que assim, acho que está faltando capacidade das pessoas entender a vida na real também, né? Porque a vida na real é isso, é muito olhar para dentro da gente, a gente dizer assim, tu faz isso e tal, tu vai ganhar muito dinheiro, tu vai ser muito feliz. A felicidade depende de nós. Depende da nossa visão de mundo, do nosso cérebro, do nosso jeito de ser, da nossa forma de pensar a vida e da como a gente quer se relacionar com ela. Se você se relacionar com ela dizendo que esse governo, esses impostos, esse problema todo, que está aqui na frente da minha casa, aqui é esgoto na frente, sei lá, tu só reclama, né, não vai resolver. Ô, Nicolas, com licença, posso interromper um pouquinho? Não, na verdade, eu queria te fazer uma pergunta, até para ver, e também, já que a gente está num TED Talk aqui, né?
Em relação a tu falaste do empreendedorismo, né? Eu, particularmente, não vou falar ainda da minha história, mas, assim, eu nunca me imaginei empreendedora, por exemplo. Tu sempre te imaginou, tu sempre foi desde jovem, sei que tu é uma pessoa super jovem, né? Tá aí com seus 30 e poucos anos, né? 30 e poucos? Não, já passou, já passou. Já tô vovô, Mas, tem gente que nem sabe que eu tô pois vovô. é, né? Tem Mas gente que nem sabe que eu tô vovô já. Mas por que eu estou te questionando isso? Porque quando eu era jovem, teve toda aquela questão ali de teste vocacional, ensino médio, a gente sabe que a gente sai ali meio perdido. Uhum. Então, assim, no meu caso específico, eu fiz essa transição buscando empreendedorismo lá em 2018, depois posso compartilhar um pouquinho mais, mas o meu questionamento para vocês é: vocês sempre atuaram nas áreas que vocês estão e sempre foi muito claro isso para vocês? Ou como é que foi isso? Fala aí um pouquinho para nós. Fala, primeiro. Sim. Comenta aí. Para mim sempre foi muito claro. Eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas. Comecei a trabalhar com pessoas sem formação, né? Fui no dia a dia mesmo, aprendendo. Com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. E sempre gostei. E aí, quando foi possível, fiz a formação e realmente vi que era aquilo que eu queria. A formação só complementou o que eu já sentia, o que eu já fazia, né? Então, assim, trabalhar com pessoas, para mim, sempre foi o que eu gostei, o que eu gosto de fazer. Só que eu percebo, sim, que aquela pergunta que todo mundo faz, né? O que tu quer ser quando crescer, né? Eu queria ser veterinária, né? Quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser veterinária. Só que eu não posso ver sangue. Como é que eu vou ser veterinária se eu não posso ver sangue, né? Então, eu queria ser veterinária só porque eu gostava de animais. Só que se o animal se machucar na minha frente, eu desmaio na frente dele. Eu não vou conseguir socorrer, não vou conseguir ajudar. Conheço alguns adolescentes que queriam ser veterinários e também não podem ver sangue. Então, é isso que a gente precisa pensar, né? Não é o que eu quero ser quando crescer. Querer ser, eu quero ser veterinária, mas eu sei que eu não tenho condições para isso porque eu não posso ver sangue, né? Muitas vezes a gente segue a profissão do pai, né? O pai é advogado, tu vai lá, ele já tem um escritório, aí tu segue aquela profissão do pai. Mas tu queria ser advogado, tu gosta disso? Não, tu tá seguindo a profissão porque tu já tem todo um escritório pronto, né? Já tá tudo ali na tua mão. E isso eu escuto muitas histórias, né? Exatamente dessa forma. Ah, eu sou advogada porque meu pai era advogado, mas não gosto do que faço. E aí, lá pelos 30, 40 anos, que a gente vai definir exatamente aquilo que a gente quer. Porque daí começa a bater aquela coisa, né? Até agora eu não fiz nada que gosto, né? E aí tu começa a querer se definir mais ou menos por essa idade e a querer fazer a transição de carreira. Não foi assim contigo, Ana? Foi, com certeza foi, porque quando eu saí do ensino médio, eu optei pela administração de empresas, que hoje eu sou muito grata ao curso, né? O Nicolas também fez. Ter todo esse embasamento da administração, ter acesso ali de uma visão sistêmica de todas as áreas, para mim foi maravilhoso, apesar de, como aqui a gente está na Aprenda na Real, de ter escutado muitas vezes, não sei se o Nicolas já escutou ou não, a administração só faz quem não sabe o que quer fazer da vida. Exatamente. Ou, por exemplo, faz porque é o que dá mais emprego. Vai dizer que, né, talvez o Nicolas já tenha ouvido isso. Sim. Mas hoje eu sou muito grata ao curso de administração, porque através dele eu tive, né, essa visão sistêmica do todo, aprendi muito em diversas áreas, então, né, aprendi com isso, mas depois vi que não era isso que eu queria, até porque a minha experiência, minha carreira foi pautada na área mais comercial, e é interessante que tu falou da questão do autoconhecimento, porque eu também tinha sempre esse olhar para as pessoas, nas empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, e é muito engraçado, porque assim, tinha uma empresa que eu trabalhava que tinha lá 70 vendedores. Eu sabia o nome de todos os vendedores, eu sabia o que eles gostavam, eu sabia o nome do filho, eu tinha eles no Facebook, no Instagram, enfim, então é muito legal porque eu, talvez naquele momento, não parei para olhar que eu já tinha esse olhar para o RH, para os recursos humanos, para as pessoas, e foi a partir desse processo de autoconhecimento que o Nicolas trouxe que eu ampliei a minha visão, né, e juntamente com a pós-graduação em Psicologia Positiva, só carimbou e não, é isso que tu tem que fazer para a tua vida. Mas é legal quando a gente faz esse olhar, né? E tu, Nicolas, sempre quis ser empreendedor, não? Não, olha, eu vou contar para vocês agora os detalhes disso, tá? O que acontece? Eu digo assim que para mim não deixa de ser até um orgulho isso, tá? O meu pai sempre foi um grande exemplo, né, para mim, e o meu pai nunca teve uma carteira assinada. Ele nunca foi empregado. Nunca foi empregado, tá? Ele sempre foi um empreendedor.
e, sim, de uma família cheia de irmãos ali, né, também fizeram carreiras empreendedoras, outros também foram empregados, mas, assim, até porque morava para fora, né, então vive com agricultura no início, né, e depois vai empreendendo na cidade alguma coisa. E meu pai fez isso, e aí, né, foi muito coerente, assim, meu pai tendo empresa na época, eu recém em plena formação, já trabalhei desde pequeno com ele. E era uma coisa muito direta, assim, a vontade de querer fazer isso, de trabalhar, de buscar as Desde experiências. pequeno, quantos anos, Nicolas? Olha, se eu vou ser bem sincero, para você ter uma ideia, é uma coisa até fora, às vezes, da legalidade da coisa, né? Ou seja, com 6 anos, mas tem gente que não acredita, mas a gente tem provas, Não, tá? Com 6 anos de idade... Tem foto para registrar? Eu vou falar um detalhe que não é trabalho ainda. Cuidado com o que tu vai falar. Vai chegar no trabalho. Mas naquela época não tinha problema, né? Com 6 anos de idade, tá? Foi o seguinte, com 6 anos de idade, no fundo, eu aprendi a dirigir. E eu, sim, até com almofadas e tudo mais ali, eu estava já guiando carro. Claro que não na cidade, então, porque, né, tinha a questão de estar para fora e tal. Então, a gente tinha como fazer essas aventuras aí, só que, lógico, graças a Deus, eu não sou uma pessoa que bebo, nem desde pequeno não bebo, até hoje não bebo, tá? Então, sempre cabeça no lugar, né? E lógico que cabeça no lugar jovem também é ainda muito relativo, não quer dizer bebida para tirar fora e querer fazer besteira, né? Mas não, realmente, na parte de veículo, assim, eu sempre fui muito consciente, né? Mas a verdade é essa, tá? Eu tive muitas experiências de conhecimentos e coisas para fazer que muita gente tem depois muito mais anos para frente, eu tive muito jovem. Tanto é que eu tive meu primeiro filho, né, com 18 anos. E então, agora, esse meu primeiro filho já tem um filho, então eu já virei vô com 41 anos. Tá? Então, assim, claro, tem gente que é vô e vó aí que eu conheço dentro da nossa família, ali pro lado da minha esposa, inclusive, né, bem mais jovem também, passou por essas experiências, desde já ser vó, inclusive, eu estava agora recente no aniversário que tinha uma situação dessa, né, com 30 e poucos anos lá, a pessoa já era avó. Então, existe essa relação, tá? O que tu vive no teu dia a dia e como tu dá valor pro que tu vive, as experiências que tu vive, o que tu quer aprender, o que tu vai desenvolver, tá? Então, eu fiz sempre coisas muito, assim, desde cedo, e aí eu não tive dúvida jamais, tá? Nessa parte de querer me envolver com empresa, a área de gestão, de ter essa visão sistêmica, de entender a relação, de onde é que cada um pode fazer alguma coisa, a gente tem que desenvolver, como é que a gente ganha o dinheiro, então a gente pode desenvolver o negócio. E aí eu trabalhei com meu pai, ajudei muito meu pai para fora, plantadores de fumo, que era a área do tabaco, que ele trabalhava na época, né? E a partir dali, eu sempre, sem dúvida nenhuma, então, beleza, chegou a hora de fazer faculdade, graças a Deus também tive o apoio da família, né, não tinha assim um trabalho com renda da época que fosse dar a sustentação para fazer a faculdade, tive o apoio dos pais, e aí a partir daí essa faculdade foi a administração de forma muito tranquila, tanto eu muito feliz, muito orgulhoso assim de tudo que eu aprendia, cada professor que passou por mim. Então, assim, a área da educação foi impactante para mim, com bons professores que eu tive, graças a Deus também, não é um privilégio, a gente sabe, tem muitas experiências ruins nesse mundo para muitas pessoas, né, de não ter escolas e professores bons, né, então, assim, eu tive, graças a Deus, isso, não era as mais top, mas era entre as melhores, sim, que eu pude. Né, tu foi para administração consciente, Nicolas, ou tu foi porque era o que tinha? Consciente, sem dúvida nenhuma, tanto é que eu depois me inseri na Associação dos Administradores da Região Centro, que tinha forte na época, e aí por estar lá inserido, né, depois formado, no caso, inclusive, né, antes de estar formado, a gente tinha uma participação também dos estudantes ali, depois de formado, então, ainda estava ali ativo nisso, querendo trabalhar treinamentos e coisas, e as palestras e coisas que tinha, e aí eu virei presidente, inclusive, né? Temos um presidente associação, aqui, né, com a gente. Eu digo, não, tá bom, vamos lá, vamos tocar. Eu defendo muito, então eu defendi muito a profissão, tá? Muito, demais. Tanto que indo em prefeituras ali da região, né, eu nasci em Cachoeira do Sul, né, bem no centro do estado, e aí eu tava indo em outras cidades ali da volta, né? Tentar falar com as prefeituras, tem que ter um administrador aí, tu contratou um administrador aí, né, tem que ter o concurso para ter administrador, inclusive, isso é muito raro, tá? Até hoje, né? Então, assim... é verdade. Então, assim, eu fiz esse trabalho, tá? É um trabalho bem social. E, lógico, quando a gente está na frente de uma entidade, depois trabalhei em prefeitura municipal, né, como uma assessoria, a gente está, assim, muito visto, né? Mais visto, inclusive, pelos empresários, então teve uma situação
Nicolas, eu preciso de uma consultoria lá, preciso de uma ajuda no meu negócio. E eu nunca tinha prestado consultoria. Aí eu disse, não, tá, beleza. É assim formato. Vamos então, assim, embora. Vamos lá, vamos tocar. Eu sempre encarei todo desafio. Então, assim, cada vez mais eu estudei, né, na área, no ramo. E eu não tenho dúvida até hoje que é meu ramo, mas, assim, isso é curioso, porque a área da docência, dificilmente ela é sozinha. A não ser que ela seja na infância, né? A não seja que ela seja lá nas escolas mesmo, na formação básica ali, ou fundamental, enfim, né? Ou até ensino médio. Mas eu acho que o ensino médio ele já tem esse pé no lado técnico, no lado profissional, né? E isso cada vez mais agora é reforçado. Tanto é que o primeiro Aprenda Talk, eu convidei 2 estudantes de escola, uma do, né, 9º ano lá e outra, né, fazendo já o primeiro ano do ensino médio, do novo ensino médio, que agora está totalmente direcionado a trabalhar projeto de vida, a trabalhar a questão da formação profissional. Então, essas coisas aí me direcionaram fácil, porque eu sempre gostei também desse lado de querer, né, falar um pouco, né, das coisas que eu aprendo, que eu aprendi, que eu li, estudei, o que eu ouvi, então compreendi, criei, raciocinei, poxa, eu queria isso. Então a área do ensino foi muito natural para mim também. Tá? Então, não tem ninguém da família que trabalhe na área do ensino. Não, mentira. Teve a minha tia foi professora também. E, claro, ela já aposentada, trabalhou depois na coordenação de educação do estado também, né, a escola estadual, e eu, quando dei aula em escola, também foi escola estadual, né, e foi na parte do ensino médio, tá? Então, assim, e era formação técnica, era formação técnica em contabilidade na época que eu trabalhei isso. Foi por 7 anos para o professor do estado, tá? E depois dessa experiência, que muitas coisas eu fazia ali, paralelo, né? Realmente eu nunca fui só professor, tá? E aí eu tive outras experiências. Então, eu entrei na universidade, né? Aí no tempo eu trabalhava na RBS TV, que era uma grande empresa, realmente o pessoal, né, achava assim, então, tu vai largar a RBS para trabalhar como professor? E eu fiz isso na Unisc, foi uma coragem, realmente. Questionadores a gente sempre vai ter, né? Mas como assim tu vai largar o salário de X para poder fazer isso? Quem não tem o empreendedorismo na veia, quem gosta, eu falo por mim, assim, eu gosto de ter um emprego, uma carteira assinada, o meu 13º, então realmente a gente se assusta, né? Vai largar? Tu é louco? Mas aí que tá, eu fui para a carteira assinada igual, porque a Unisc, aqui com a gente. A Unisc, como professor ali, realmente é o formato ainda clássico também de emprego, tá? E aí o que acontece? Me dediquei ao máximo ali, fui reconhecido, tenho até hoje uma enorme gratidão, né, pelas empresas que eu passei, né, por tudo que eu desenvolvi, não foi todas maravilhosas, já trabalhei em jornal também, que ali não foi conflituoso, rapidinho que eu saí fora, me tiraram. Tipo assim, não é tudo maravilhoso da vida, e a gente, por abrir o livro todo, vai, não dá nem um dia, 24 horas aqui sem fechar o microfone. Vamos passar a noite aí conversando. Deixa eu... Posso desculpar, então, só para ver se eu entendi. Tu sempre teve essa veia empreendedora aí, né, desde muito pequeno. A Veri também sempre gostou de trabalhar com pessoas. Então, eu sou a ovelha negra aqui, né? Eu que não sabia o que queria da vida e fui fazendo, e fui tocando. E comecei lá com os meus 15 anos trabalhando, né? E para te ver como essa virada de chave para mim veio lá em 2018, né? Eu tô aí com meus 37, quase 38 anos, vou fazer mês que vem. E lá em 2018 eu trabalhava numa empresa e eu comecei, na verdade, 2 anos antes a fazer alguns cursos de autoconhecimento, a própria formação em coaching e entre outros processos, incluindo terapia com a psicóloga, que também foi importantíssima. Mas para te ver como eu me dei conta dessa questão do que eu queria mesmo a partir dessa questão do autoconhecimento que tu trouxe, né? Então, eu tive todo esse apoio, né? Tive pessoas que me ajudaram nesse sentido. Daí, eu voltei para o mercado de trabalho antes da pandemia, não, depois da pandemia. Às vezes a gente se perde, pandemia, não pandemia. Sim. Mas em 2021 eu voltei para uma multinacional. E é engraçado que eu gostava muito de trabalhar lá. Acho que pude contribuir, mas aquela coisa da tua motivação, né? De tu acordar todo dia de manhã sabendo que vai fazer diferença na vida das pessoas, enfim. E sabe aquela coisa, tu tá fazendo o teu melhor ali, mas parece que tá faltando algo, né? Não é aquilo que tu quer. Não é aquilo. E daí a gente às vezes insiste, né? Eu acho que talvez as pessoas que estão aqui com a gente, hoje mesmo tá falando com uma pessoa, eu não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Eu digo, tá, mas tu já parou para pensar sobre
essas questões que tu tá me trazendo, tu já parou, né? Aqui tu vai ter isso, aqui tu vai ter aquilo. Então, de fazer esse processo, tanto é que a pessoa tá fazendo terapia, mas ela aproveitou que eu tava lá e já conversou, já fez. Eu acho que esse é o ponto, Ana Paula. Acho que vamos direcionar aqui a nossa conversa também, que a gente já passou bons minutos aqui. Eu tô perdida, eu tô no flow aqui. A psicologia positiva, a gente fala que a gente tá no flow, eu né? acho que é importante a gente direcionar algumas situações que são muito comuns, tá? Então vai lá que tu manda aqui. Uma pergunta que tu fez ali, né, Ana Paula? Acho que a gente respondeu bacana aqui, né, Veridiana? A Ana Paula, eu acho que tem um detalhe. Eu e a Veridiana, nós tivemos muita firmeza, clareza no caminho a seguir. Isso não significa, né, que chega um certo momento que a gente amadurece mais, que a gente conhece mais sobre a vida, sobre as coisas, ou às vezes até cansa um pouco de fazer o que tu já está sempre fazendo ali, né, e tu vai se aventurando para outras áreas. E eu, até agora foi uma prenda que a gente fez no Insta, uma postagem agora recente, né, que eu falava assim, né, tipo, vale a pena a gente ir para outras áreas, conhecer outras coisas, para aperfeiçoar a tua arte, né? A tua própria arte, porque a tua arte, na real, não é necessariamente a tua área, mas é aquele teu dom, aquela tua vontade, aquele teu espírito, aquela tua energia toda para tu fazer bem o que tu quer fazer, tá? E então, é nesse sentido que muitas vezes ir para outros caminhos também, de outros conhecimentos que tu busca, abre a cabeça, tá muito assim como um dos pilares importantes de conhecimento que tu busca, assim, como profissional do futuro, criatividade, então, assim, tu buscar resolver problemas, então tu tem que passar por desafios, e tu tem que buscar mais conhecimento. E esse maior conhecimento, se fica só numa caixinha o tempo todo, gente, quando eu fiz o meu mestrado em educação, foi uma caixa muito diferente de conhecimento, tá? Porque eu vinha lá, formação em administração, pós-graduação em marketing, então, de forma mais específica na área da gestão, vendas também, área comercial, né? Passei por experiências também profissionais nisso, mas quando tu vai para a área da educação, tem gente às vezes até criticando as empresas, tem dizendo assim, a empresa não presta, aquele mundo da visão anticapitalista até, é muito forte dentro da área mais da sociologia, aí, da área da educação e tudo, é muito forte, tá? Então, assim, e claro que isso até teve transformações positivas, que não dá para só chamar, assim, caracterizar a área e dizer isso não é bom, não é isso, é que essa área tem uma linha de raciocínio, né, e ao mesmo tempo essa linha de raciocínio vai se atualizando com as necessidades da sociedade, com o dia a dia das coisas, né, então é natural que as escolas também, muitos criticam, as escolas estão muito ultrapassadas, não é bem isso, não é bem verdade, tá, eu que tenho filho pequeno, tenho um filho também pequeno, né, além desse que teve o filho dele lá, eu tenho um filho de 7 anos, né, fez recentemente também 7 anos, e tá ali na escola, primeira série, né, a gente dizia antigamente. Então, assim, como é que isso funciona? As escolas estão muito bem estruturadas, não é porque agora eu vi essa experiência, porque a gente conversa com as pessoas por aí, a gente tem outros, né, nossos amigos, os outros filhos que tem aí nas escolas, eu sou muito estudioso, assim, dessa parte escolar também, eu quero entender a vida na escola, meu mestrado foi estudando isso, o foco de dissertação do mestrado foi a área, justamente, da educação versus o trabalho. Como é que isso se conectou? Como é que isso se conecta? A pessoa está lá na empresa, o que ela aprendeu que tem relação com o que ela aprendeu na escola, por exemplo? O que tem relação? Às vezes era nada. Às vezes era nada. O nada é no raciocínio dela, porque no fundo, nunca é nada mesmo, nunca é zero. Né? Mas a verdade é que a conexão hoje, ela sem dúvida já é cada vez maior. E o hoje já faz um tempinho também. Então, assim, a escola não é totalmente ultrapassada, só ela não consegue estar no mesmo ritmo de alteração e mudança, e muitas vezes eu percebo também que esse é o grande problema, a falta de preparação para o autoconhecimento, a falta de preparação para a pessoa se entender, o que ela precisa, o que ela tem que realmente fazer da sua visão de vida, da sua visão de mundo, tá? A visão de mundo das pessoas é muito variada, só que, em geral, é que ela não é nem preparada. Né? Então, agora que eu acho que politicamente foi definido que tem que ter, né, projeto de vida, tem que ter isso, tem que trabalhar, só que a dificuldade de trabalhar isso ainda vai levar um tempo, então, acho que nós estamos em transição ainda, até todo mundo se acostumar, as instituições de ensino, os professores, todo mundo tentar entender, porque ninguém entende ainda muito bem como é fazer um projeto de vida. Né? Ninguém sabe ainda muito bem, tem muita dúvida. Então, acho que o ponto principal que eu quero destacar aqui, tá? Eu acho que aí tanto o Veridiano quanto a Paula poder direcionar uma resposta, tá? E assim, como é que tá essa situação para quem tem dúvidas e de repente o cara já tá lá com os seus, já terminou até o ensino médio,
tá? Não teve condições ali também de buscar uma faculdade, nem nada ali, tá ali patinando com muitos desafios, dificuldades, não consegue nem emprego, e a pessoa não consegue nem emprego, e a pessoa está com dúvida, ela não sabe o que fazer, ela não sabe, eu nem sei o que eu quero fazer. Eu sempre conversei com os estudantes têm muita insegurança, tá? Tá ali, eu aprendo a tal que né? Dá para assistir aí, tá? Muita insegurança, muita dúvida, e eu perguntava assim, a questão do empreendedorismo, como é que é visto isso na escola, como é que vocês enxergam isso? É que culturalmente ainda está forte que se a pessoa é jovem, ela não tem que sair empreendendo, fazendo uma empresa. Ela tem que sair buscando uma experiência, e aí normalmente trabalha com alguém. Tá tudo muito bem isso daí, não tem problema. Mas no fundo, isso culturalmente também trava um pouco essa linha de desenvolvimento para a pessoa ter o espírito dela definir o futuro dela. Tá? Então, é a visão que eu tenho, é a opinião que eu tenho. Agora eu quero saber a opinião de vocês, tá? Quero saber, assim, que dica daria para dar? Como é que seria a pessoa, assim, que ela está totalmente na dúvida do que fazer? Um pouco tu falou isso aquela hora, né, Ana Paula? Mas, assim, a pessoa tem dúvida. É totalmente oposto um pouco da Veridiana e do Nicolas aqui, que a gente nunca teve dúvida. Por mais que a gente faça alguma transição, às vezes, diária, daqui a pouco estudando, estudar outras coisas, né? Não é necessariamente exclusão do que a gente já teve ou já tem, né? Às vezes não. Tá? Até porque se a gente quiser empreender em algo, necessariamente a gente também não precisa dizer não para o emprego formal. Daqui a um pouco tu está empreendendo formalmente lá na CLT e tu também tá... Opa, acho que eu bati o microfone. Aí tu também tá na parte empreendedora lá no CNPJ, entende? Fazendo alguma coisa bem dinâmica e livre das tuas intenções e vontades e competências, né? Nicolas, eu acho que nós não tivemos dúvidas, porque nós começamos a trabalhar muito cedo. Eu também comecei a trabalhar muito cedo e já comecei a trabalhar no comercial, trabalhei numa loja, foi meu primeiro emprego, mas fui direcionada para a parte administrativa, a parte de pessoas, fazia toda essa questão também. Então, isso acabou nos direcionando, fazendo com que nós não tivéssemos dúvidas. O que eu percebo hoje com os jovens? Os jovens não trabalham mais tão cedo. É isso que eu tenho percebido. Os pais protegem, fazem esse jovem terminar o ensino médio sem trabalhar. Eu fiz o ensino médio trabalhando, né? Isso me fortificou para a busca da oportunidade. O que eu queria realmente? Eu consegui ter essa visão. Então, eu acredito que hoje a maior dificuldade é exatamente por isso, porque o jovem ele faz o ensino médio sem ter nenhuma experiência. Então, ele não sabe para que lado vai quando ele termina o ensino médio. E está na hora dele escolher uma profissão, está na hora dele entrar na faculdade, fazer um curso técnico, enfim. E ele não sabe para que lado vai. Então, o melhor seria escolher, né, uma empresa, enfim, uma psicóloga, até mesmo das escolas, algumas escolas disponibilizam isso, né, para fazer um teste vocacional, para ver para que lado vai. Daqui a pouco, essa pessoa é comercial, ele tem esse, né, esse espírito comercial, tem o pai comercial e segue, né, o ritmo do pai. Daqui a pouco, não, uma pessoa extremamente introvertida, tímida, que é algo mais centrado, né, mais focado. Então, isto a escola deveria se adaptar e trazer, né, esse teste vocacional para ajudar os nossos jovens a buscar uma profissão. E nada impede também, né, que nem como a Ana fez, busca uma profissão, testou, não deu certo, não gostou, vai lá e troca, né, Ana? Ô, Veri, mas isso que tu falou, assim, ó, trazendo para a realidade, né, eu acho que está muito relacionado também ao ambiente que a gente está. Por exemplo, a minha mãe era costureira, meu pai era pedreiro. Então, assim, eu cresci nessa realidade, comecei a trabalhar aos 15 anos, aí trazendo a vida real. E eu comecei na área administrativa, daí eu trabalhei em mais de 10 empresas. Tá? Eu brinco, meu marido está na mesma empresa há 20 anos, ele é engenheiro, e eu passei por 10 empresas. E antigamente eu até pensava, né, se fosse no modelo anterior, o pessoal, porque tu vai sujar a carteira, né? O pessoal brincava no passado, tu vai sujar a carteira. E assim, sou muito grata, assim como o Nicolas falou, a cada uma dessas empresas, porque eu aprendi muito, cresci muito, e eu vim assim num processo de evolução. Primeiro emprego, 15 anos, ganhava, sei lá, R$174, depois a segunda empresa 350, depois 500, depois 1.000. Então, assim, quando tu vai virando essas chaves, né, e tive a oportunidade de trabalhar em multinacional. Como eu comecei a trabalhar mais cedo do que tu, eu ganhava 9 milhões no meu primeiro emprego. De cruzeiros ou cruzados? Ai. Olha, entregando a idade. Desculpa. Mas assim, ó, é legal que eu tive essas oportunidades, então, de trabalhar, que eu brincava assim, meu sonho era trabalhar na Nestlé.
Eu não trabalhei na Nestlé, não realizei esse sonho, mas eu trabalhei na Lacta, que era a principal concorrente da Nestlé. E tanto é que na minha entrevista eu brinquei com o recrutador. Eu fui super sincera com ele, falei, ai, meu sonho era trabalhar na Nestlé, mas daí eu descobri que a Lacta é muito melhor. E eu fui contratada. Então, Eu quero muito trabalhar legal, na né? Cacau Show. Se tiver alguém aqui que conheça o RH da Cacau Show, estou me candidatando. E esses dias eu escutei assim, ó, a verdade vende. Uhum. Eu escutei a verdade vende. E é isso. Eu acho que essa minha sinceridade, essa minha espontaneidade, que quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho, eu acho que é sobre isso, sabe? Sobre ser quem tu é, sobre tu entender os teus pontos fortes, as tuas forças, as tuas virtudes, os teus valores, enfim, tem tanta coisa que a gente poderia desmembrar e falar, mas voltando aí à questão das minhas experiências profissionais, naquela situação, então, Nicolas e Iveri, naquele ambiente que eu estava inserido, o que eu tinha? Uma mãe costureira que costurava hoje para ganhar amanhã para a gente comer no outro dia. O pai pedreiro que trabalhava, ganhava toda sexta o dinheiro, que fazia lá o rancho. Depois meu pai ficou doente, enfim, acabou falecendo. E olha a situação que eu me encontrava. Então, eu tinha que trabalhar e ganhar dinheiro. Eu não podia escolher, nem sabia o que era autoconhecimento quando eu tinha 15 anos, né? Então, é tão legal olhar para trás, né? Olhar para nossas trajetórias. Enfim, a gente está aí na idade de 30, 40 anos. Os jovens, talvez, que estão nos assistindo, realmente têm, talvez, uma realidade completamente diferente do que a gente viveu e não tem como a gente querer se comparar a eles, porque, de fato, eu conheço pessoas da minha família que começaram a trabalhar com 21 anos, que tiveram todo esse suporte dos pais, né, uma outra realidade, uma outra vivência, um outro ambiente, né? A minha filha mesmo, antes de nascer, já tinha ar-condicionado, já tinha TV. Então, assim, eu sou privilegiada, né? Nesse sentido de dar condições a ela, construir isso ao longo dos anos junto com meu marido, construir minha família, nesses 16 anos de casada. Mas o que eu estou falando? Que os jovens que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo, é importante entender a realidade de cada um também e não se comparar, que a gente acaba se comparando. Mas assim, eu fiquei 9 anos e meio estudando administração. Eu estudava, tinha 2 empregos, eu estudava sexta e sábado, e ainda eu vi que eu tive sorte. Ai, Ana, mas tu teve sorte. Muita sorte eu tive estudar sexta e sábado enquanto o pessoal estava indo para a praia. Então é sobre essas escolhas também, né, que eu fiz ao longo da minha vida, que eu pude, né, lá em 2018, depois de várias experiências nessas áreas comerciais, que às vezes não, que assim, me traziam uma satisfação quando eu lidava com as pessoas, mas em contrapartida não me traziam a satisfação quando eu fazia a parte de análise, de relatório, de gestão mais assim específica de análise de dados, porque o meu negócio não é ficar trabalhando no Excel. Se precisar, sim, mas era realmente essa habilidade de lidar com as pessoas, de conversar, de entender, de ver o que um tem de melhor. Em 2018, daí tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, de fazer essa transição, então, só que antes de ir para os Estados Unidos, eu fiz todo um processo com a psicóloga e com a minha coach, que hoje mora lá em Portugal. Então, esse suporte dessas duas profissionais na época foram importantíssimos. Eu sei de amigas, pessoas que fizeram transição de carreira sem suporte nenhum. Ficaram quase sem cabelo, ficaram, né, cabelo branco, ficaram estressadas. Mas se tu tem a oportunidade, se tu consegue fazer esse planejamento, essa transição de uma forma mais suave, entre aspas, mais tranquila, mais planejada, né, Nicolas? Eu acho que daí o termo de planejamento talvez tu tenha muito melhor, mas foi importantíssimo para eu conseguir ir para os Estados Unidos. E na época eu tinha uma filha de 1 ano e meio, parei de amamentar, fui para os Estados Unidos, fui julgada, fui criticada, e fui em busca do que eu acreditava, né? Do que fazia sentido para mim. E entra dentro desse processo daí de autoconhecimento, de valores, de tudo, de habilidades e competências para te potencializar tudo isso e ir em busca do que tu acredita, né? Eu fico falando demais, que nem o Nicolas, eu me empolgo. Você Show me de bola. corta. Não, pô, que espetáculo. Vou te atrapalhar. Não, isso está provando, né, Veridiana? Eu comentei com você nos detalhes, né? Tem uma frase do Sócrates, né, que ele diz: o autoconhecimento é o início do verdadeiro poder. Tá? O saber, na verdade, saber ele fala, tá? Mas eu acho que, e aí que tá, o verdadeiro saber é o poder pra gente, poxa. Então, no momento que tu tem esse saber ali do autoconhecimento, tu dá o primeiro passo. Então, isso a gente, eu acho que até já discutiu bastante. Agora, vamos passar, né,
para essa questão mesmo aí, um pouquinho, quem sabe da tua experiência aí, Veridiana, no sentido assim, que uma gestora de RH por um bom tempo, né, tem uma baita bagagem também dentro dessa área. Como é que é essa questão, assim, por exemplo, as empresas e os funcionários, né, os colaboradores de uma empresa, quando se trata de carreira? Como é que o que é carreira? Como é que a gente entende carreira e como é que fica essa história, assim? Tipo, a empresa tem que trabalhar a carreira do funcionário ou é o funcionário que tem que trabalhar a sua carreira? E como é que isso acontece hoje, a dinâmica atual do mercado, né, nesse contexto? Fala um pouco para a gente aí. A carreira é algo pessoal, né? Então, assim, tu tem que ser protagonista da tua carreira. É tu que tem que trabalhar a tua carreira. O que um bom líder pode fazer quando percebe, né, que o seu liderado, que o seu funcionário, seu colaborador, enfim, não está satisfeito, né? Como a Ana disse que trabalhou na Nestlé, não, na Lacta. Não, né? trabalhei na Lacta. Que é uma multinacional, que é uma baita de uma empresa, né? Então, poderiam dar um espaço para a Ana, daqui a pouco, fazer uma vivência no RH, né? Entender, né, o que ela sabe do RH, o que ela já estudou, se tem possibilidade daqui a pouco, né, de transferência para o RH. Isso é possível, sim, né? Isso é uma grande empresa, um bom líder, né? Um líder mesmo, né? Porque a maioria dos líderes, o que eles fazem? A Ana é boa em tal função, então não vamos mexer na Ana, né? Deixa ela isso aí. Porque eu não tenho outra pessoa para colocar no lugar dela, então não vamos mexer na Ana. Só o que acontece? A Ana fica desmotivada e resolve sair. Ela vai embora, ela vai buscar o que ela realmente quer. E aí aquele líder não disponibilizou a Ana para passar para o RH, né, para fazer uma experiência no RH, e acabou perdendo a Ana, que ele não queria mexer nela, deixar ela ali no cantinho dela. Então, isso, um bom líder tem que ter essa visão, né? Tem que saber, sim, que eu tenho que abrir as portas para o meu funcionário entrar numa nova área, né? Buscar uma nova área, deixar ele ter essa experiência. Pode ser que ele não se desenvolva nessa nova área, pode ser. Vamos perder igual o funcionário? Vamos perder igual, né? Mas isso cabe ao funcionário fazer a sua autogestão, né? E entender se quer ou não partir para outra área. Essa mudança de carreira, ela demora de 1 até 5 anos para acontecer. Porque, bem como a Ana disse, tem toda uma preparação. Ela foi para os Estados Unidos estudar, ela fez coach, ela teve terapia. Então, não é uma coisa assim, amanhã eu vou ser psicóloga. Não, eu tenho que estudar para isso, tenho que fazer psicologia, eu tenho que me preparar, né? Daqui a pouco eu preciso visitar algumas clínicas, conhecer como é que é feito um estágio em psicologia, para entender se é isso mesmo que eu gosto, né? Se eu aceito daqui a pouco fazer estágio em, sei lá, em creches, trabalhar com crianças, né? Daqui a pouco não me dou muito bem com criança, né? Não me adapto a trabalhar com criança, não gosto de ir para hospício, manicômio, enfim, né? Não quero trabalhar com esse tipo de gente, então eu sei que eu não posso fazer psicologia, né? Então a transição de carreira também envolve todo esse tempo, que é o tempo que tu tem para ver se é isso mesmo que tu quer, né? Ou não. A Ana quis passar para o RH, não fez psicologia, fez gestão de RH, né? Então, assim, por autoconhecimento, porque já se conhece. Então, a empresa, ela precisa, sim, dar esse espaço para o funcionário, né? E, como a gente sempre diz, tanto na entrevista ou qualquer outro momento de feedback, enfim, verdade. A verdade tem que ser dita. Tu tem que conversar. Verdade vende, né, Veri? Verdade vende. Tu tem que ser na real. Tem que ser na real. Tem que ser na real. Exatamente. Na real. Pode destacar um pouquinho, Gurias, aqui, ó. Até peço desculpas para os nossos participantes, que até eu entrei no chat ali, escrevi um pouquinho para algumas, mas eu não consegui subir muito a conversa, agora eu subi aqui para ver. Tá, agradecer o pessoal que vem participando aqui, né? No início aqui estava até escrevendo aqui, deixa eu ver aqui a Diná, né? A Flávia aqui, né? Sim, tem uma galera aí que eu convidei. A Jana conversou bastante aqui. É minha amiga. Mara, que não tinha áudio, né? Lidiane, tá? Flávia, acho que já comentei, né? E Indiná, ok. O Denis aqui, parceirão, né? Ali de Canoas, tá? Então, gente, assim, ó, legal. A Milha também, Milha Maciel, ali, show de bola. Hildegard também aqui, estou ouvindo muito bem. Show. Gente, participem aí, tá? Vocês mandem podem perguntas, a qualquer momento, a qualquer momento, tá? Perguntas. Até eu peço desculpa que no início eu não comentei assim, como seria. Que vocês podem, tá? Podem a qualquer momento colocar perguntas. Claro que dependendo aqui, a coisa vai fluindo e a gente não vai parar especificamente para a pergunta naquele momento que botou a pergunta. Isso é certo que não vai ser.
mas bota a pergunta ali, porque daí depois que der uma oportunidade, a gente vai parar nas perguntas ali e vamos buscar responder, tá? Bom, então assim, tem uma outra coisa, Veridiana, que a gente até, acho que comentou aqui hoje de tarde, né, no bate-papo rápido nosso ali. Como é que essa história de plano de carreira? Conta para nós, como é que está rodando isso hoje no mundo aí? Foi como eu falei, o plano de carreira ele tem que ser feito pela pessoa, né? Não aguarde, não espere pela empresa. Infelizmente, eu ainda escuto algumas pessoas dizendo: estou saindo dessa empresa porque não tem plano de carreira. Acabou, né? Acabou. A empresa fazer plano de carreira já era. Meu querido, lamento ter que te informar que tu não vai achar uma empresa com plano de carreira. Isso já era, isso acabou, né? Protagonismo da sua própria carreira. Né, vai estudar. Outras pessoas também cobram da empresa, né? A empresa não paga uma faculdade para mim, a empresa não paga a minha pós. Não, tu vai estudar, tu vai, né, pagar a tua faculdade, pagar a tua pós, tu vai te desenvolver, tu vai lá falar com o teu líder, né, e falar para ele: aqui eu fiz a pós, né? Quero para tal área, estou ganhando pouco, sou assistente ainda, né? Quero ser analista, mas é tu que vai correr atrás da tua carreira. Não espere pela empresa. Busca feedback, né? Isso é uma coisa que a gente diz. Eu estava vi vários artigos, vários vídeos, enfim, sobre feedback. Não existe gestor que dê feedback. Gente, isso não existe. É ET. A gente diz que o gestor que dá feedback, ele é um ET. Então, assim, busca feedback do teu gestor. Não, eu ia te comentar isso. Meu marido foi promovido recentemente na empresa dele e ele cobrou isso do CEO da empresa. Ele falou: eu preciso de feedback. Eu estava na empresa, a última empresa que eu estava, em 1 ano eu recebi um feedback quando eu passei o contrato. E foi um feedback assim, feedback fast, né? Em inglês é rápido, porque acho que foi de 5 minutos. E realmente é importante essa questão do feedback. Tá tudo bem, Ana Paula? Não continua assim, tapinha nas costas. Assim. Isso é a falta de gestão de RH no negócio, né? Porque a gestão de RH, isso é o básico, tá? É o básico. Não, mas o próprio gestor... É o gestor, não é o RH. Não é o isso RH. Tem uma confusão, né, É o gestor da empresa, né? Claro, o gestor isso. Da empresa, claro. É que o RH, na verdade, não faz isso, mas né, é uma O RH se cansa, Nicolas, de dar esse treinamento de feedback. O RH cansa de dar esse treinamento de feedback. O RH faz treinamento de feedback praticamente de 6 em 6 meses com os gestores. Mas não adianta. Ele não internaliza isso, ele não dá feedback. Exatamente. E a mudança de carreira, eu estava estudando sobre isso, muitas vezes acontece porque a pessoa está insatisfeita onde está. E aí ela diz assim: vou mudar minha carreira, vou mudar tudo, porque eu não estou aguentando mais o que eu estou fazendo. Mas não é, ela não está insatisfeita com a sua profissão, ela não está insatisfeita em ser analista. Gestor. Ela está insatisfeita com o gestor, ela está insatisfeita com a empresa que não valoriza, né? Ela está insatisfeita com aquele local tóxico que ela trabalha. Né? Então, assim, não é que ela não quer mais ser RH, não é mais que ela não quer mais ser comercial, é que o local que ela está não disponibiliza para que ela trabalhe com total potencial, que ela coloque, né, na mesa o seu potencial, que ela consiga fazer o seu trabalho. Então, ela acaba achando que ela precisa mudar de carreira, que ela não está no lugar certo. E aí, ela saindo desse lugar, ela identifica que não, que era um lugar que não era certo, e não a escolha. Ô, Feri, pegando um gancho rapidinho, Nicolas, só para contribuir, que acho que é legal essa questão dentro da psicologia positiva, a gente chama isso do flow, né? Existe toda uma teoria do flow, que eu não vou entrar em detalhes, mas o que acontece? Em resumo, é a pessoa certa no lugar certo, usando isso que tu falou, usando todas as potencialidades. Então, a pessoa gosta de se comunicar, enfim, bota ela trancada numa sala com um monte de papéis, sei lá, não falando com ninguém, a pessoa vai surtar. Quer me ver doente, é me deixar trancado numa sala sem falar com ninguém, mesmo que seja aqui, porque eu preciso de pessoas. Meu marido ainda brincou: tu precisa de pessoas, tu não adianta, tu não consegue trabalhar home office. Claro, a gente vai se adaptando, enfim, algumas vezes a gente até fica de home office, mas eu preciso desse contato. Então é importante, né, que realmente as empresas possam entender, até porque dentro da teoria do flow, se a pessoa não está usando as habilidades e as competências, ela está no tédio ou na apatia. Então, quando ela está no flow, é quando ela está usando ali todas as forças dela, todas as habilidades, todas as competências. Então, tem todo um gráfico ali que ele vai
balanceando, e no flow é assim, tu faz um negócio, tu perde a noção do tempo. Por exemplo, tô dando um treinamento ali com as pessoas, usando gamificação, enfim, a pessoa fica 2 horas usando, né, fazendo um treinamento gamificado, e ela vai dizer para mim, Ana, eu não senti que passou 2 horas. Parece que passou 10, 15 minutos, e a gente está ali imerso, tu não sente fome, tu não tem vontade de ir no banheiro, e é de fato, né, uma teoria que é validada cientificamente, comprovada, e isso foi verificado, né, no passado com os pintores, que eles ficavam lá pintando, né? Essa teoria partiu disso, mas depois identificou-se que todas as pessoas, independente da profissão, elas podem sentir esse flow, né? Que é tu realmente usar essa potencialidade toda e tu, né, fazer o que tu gosta. E claro que a gente vai ter os desafios, a gente não vai ficar em flow, não é uma droga que tu usa que vai ficar em flow o tempo todo. Mas, de fato, quem experimenta o flow verdadeiro e genuíno é uma coisa, assim, maravilhosa. Super recomendo que quem quiser saber mais sobre isso, pesquise, que é muito interessante e faz muito sentido, pelo menos para mim, Ana mas espero Paula, que faça sentido para vocês que, assim, também. vocês são novas aqui, como o Instituto também é novo, tá? Eu deixo esclarecer, inclusive, para os nossos aí que estão nos assistindo, para as pessoas, seguidores, enfim, tá? Aqui eu quero muito, é um desejo meu, é meu flow da vida aqui, tá? É assim, ó, que a gente bote na real o nosso conhecimento que a gente já tem, tá? Não precisa, assim, se a gente vai ser professor hoje em dia, tu tem que ter formação tal, tu tem que ter uma pós-graduação, tu tem que ser mestre para ser professor universitário, tá? E eu sou contrário um pouco dessa teoria, porque, afinal de contas, com os passados dos anos, talvez se fortaleceu mais a minha ideia, porque hoje está mais na cara que a gente tem conhecimento que não necessariamente eu tenho que ter um certificado formal que me dá o conhecimento, sabe? Pode ser de reflexões que a gente faz pela nossa prática, pela nossa vida, tá? Então, e é com o nosso trabalho, o nosso dia a dia. E nessa linha de raciocínio, eu te incentivo, tá? E assim para qualquer um dos nossos seguidores aqui e que estão assistindo, tá? Que muito agradeço a audiência, que a gente possa também, venham falar comigo direto aqui no WhatsApp, direto no WhatsApp do Instituto, tá? A gente vai conversar e a gente pode montar, eu vou dar todo o apoio, toda a ajuda, eu tenho muitos anos como professor aqui, montar um curso. E claro que a Ana Paula tem experiência nisso, porque eu já vi, né, tem o site dela ali, ela também tem todo esse aspecto, mas vamos montar um curso dentro da plataforma. Porque dentro da plataforma é muito bacana, porque a gente vai ter uma nova experiência. Para ti vai ser uma nova experiência. Tu já é uma pessoa forte nessa área, tá? Então tu vai ter uma nova experiência. Vamos botar na plataforma, vamos ver como é que funciona isso aqui. Vamos ver como é que é montar isso aqui, como de ter videoaula, montar um sistema ali, tá? E essas novas experiências que eu quero trazer para quem não teve ainda. Claro que para quem já tem, já está surfando esse tipo de situação na área da educação, ok, continua cada um na sua área. Se quiser também ter a experiência dentro do Eu Aprendo, eu agradeço. Né? Porque eu acho que é legal. Eu quero trazer justamente conhecimento na real, que significa assim, ó, não vou criar uma regrinha. Segundo o Ministério da Educação, tem que ser assim, assim, assim que eu tenho que fazer. Não, aqui não tem essa história do Ministério da Educação, até não nos proibir qualquer coisa. Claro que a gente nunca vai fazer nada contra uma norma, né, contra a ética da vida, tá? Mas a gente dentro assim, ó, de que não quer, eu não quero, eu odeio, vou dizer na real, hoje eu odeio, pode ser que mude a minha opinião, tá? Mas hoje eu odeio esse regramento todo que se tem para tu trazer alguma coisa. O MEC faz isso, tá? E, então, assim, inclusive universidades, inclusive tu tem que passar por uma certificação lá, se ela é boa, se ela não é boa. Se ela é boa, se não é boa, conversa com os alunos da universidade, pô. E se ele gostou, se não gostou. E outra, tem mais. Os alunos são os maiores responsáveis, tá? O estudante é o maior responsável pela incompetência dele mesmo, pela incapacidade do que ele não aprendeu. E não o professor e a universidade, a estrutura da universidade. Se tu quiser aprender, de um jeito simples que veio o conteúdo para ti, de um jeito simples que vem um caminho, uma inspiração para ti ali, dada por um docente, né, por alguém, já é tudo, não precisa mais nada. E hoje, no jeito que está o mundo da informação aí, a internet disponível, conhecimento, um clique, tá? Acabou essa história de depender de uma instituição assim bem montada com isso e aquilo. Eu acho que o que precisa é a instituição séria, a vontade séria das pessoas que tu está trocando uma ideia, que, né, muito se atualizou esse mundo coach com mentoria, né? Parece que esse mundo faz mentoria hoje. Beleza. E funciona, porque aí é o tete a tete, né? Com uma pessoa que tem uma bagagem, tem uma experiência, tem um conhecimento real, não necessariamente está lá no gabarito de um certificado, e tu consegue
aprender, e tu consegue crescer na tua vida, tu consegue evoluir, tá? Então é só para destacar isso. E também eu quero destacar aqui que tem uma conversa bacana aqui também, o Jorge Luiz aqui, né, do Viver a Vida, que eu acho que é o trabalho que ele está fazendo agora mais na área de mentoria também, ó, coach mentoria, né, e aí ele comentou também do Adriano, o Adriano super parceiro aí, nosso projeto, que a gente se conheceu, né, graças ao Adriano, viu, Adriano? A gente conheceu aqui. Viu, Adriano? Estamos aqui, viu? Graças no evento da Adriano, né, Senum Corp aí, super parceiro da Plena Real, tá? E a gente sabe, né? Só o Adriano sabe o quanto a gente esteve muito junto aí num tempo atrás, anos atrás, aqui para montar um projeto super bacana. Eu acho que um dos projetos mais incríveis, realmente, que todo o país vai receber logo, logo aí, né? Que é o iSemente, tá? Estamos, né? O Adriano trabalhando muito em cima disso, e eu é tudo que eu me sentiria no flow também, né? Desenvolvendo forte também esses projetos. E eu sou muito assim, eu sou muito múltiplo de projetos, tá? Eu gosto demais de desenvolver as coisas. E depois que a coisa tá ali em funcionamento, tem gente que se agregou, tem gente que abraçou, show de bola, agora eu quero criar outro. Eu sou mesmo, agora eu quero fazer, quando eu digo criar é isso, tá envolvido com outras criações, tá envolvido com outra forma de multiplicar o conhecimento, de fazer a gente evoluir. Tá? Então, agradeço aqui os comentários também do Adriano, tá? E do Jorge aqui. Né? A minha missão é conseguir usufruir 100% do meu potencial, diz o Jorge aqui também. Né? Ele respondeu aqui também, o Adriano, que a experimentação vai permitir... Que o Adriano está falando, isso é uma pergunta para vocês também aqui, ó. Até onde a experimentação supera o conhecimento na transição de carreira? A experimentação supera o conhecimento, né, na transição de carreira. O Jorge deixou uma opinião dele ali também no chat, que falou o seguinte, ó, a experimentação vai permitir que você vivenciar e perceber se está no lugar certo. O conhecimento caminha paralelo, pois o conhecimento vai permitir a experimentação. Eu ia dizer, quando a Veri estava falando antes sobre essa questão do psicólogo e tal, eu lembrei de uma menina que ela tinha na época ali uns seus 15 anos, e ela disse para mim, ai, Ana, eu queria conversar contigo. Daí nós ficamos várias horas conversando, e ela me falou que ela tinha vontade de ser psicóloga. Daí eu justamente falei isso para ela, Veri. Tu já conversou com alguma psicóloga? Tu faz terapia? Tu já foi visitar um consultório? Tu já perguntou para alguém como que é a vida de uma psicóloga? Porque às vezes a pessoa tem aquela visão do palco, né? Que eu gosto muito, que eu acho muito legal, a visão do palco e esquece do bastidor. Então, o que é o bastidor de um psicólogo, né? Psicólogo é só ficar aqui fazendo pergunta, tentando entender qual que é a linha comportamental, aonde atua o psicólogo, aonde pode atuar um psicólogo. Então, essa parte de experimentação, realmente, eu acho que ela faz muito sentido, né? E super recomendo todas as pessoas que tiveram a oportunidade de fazer processos comigo, enfim. Eu sempre falei isso e sugeri essa questão da experimentação, principalmente para essa jovem, né, que eu tive a oportunidade de falar. Então, assim, de fato, se a pessoa consegue fazer isso e ter acesso a isso, independente da profissão, né? Ali foi no caso da psicologia. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, que foram para carreiras antagônicas, completamente opostas. Foi do RH para medicina veterinária, que nem tu falou, né? Um amigo meu que era gestor de RH, e ano que vem ele está se formando na primeira turma de medicina veterinária da Universidade Fevale. E engraçado que ele começou a experimentar antes, né? Porque ele tinha, né, cachorrinhos de raça, e ele começou a cuidar, começou a criar, ele criou um canil modesto, foi indo, foi crescendo. E hoje, então, ele vai fazer né, vai ter essa certificação, vai ter o diploma, mas na experiência, na prática, na experimentação, ele já viveu isso. E outro exemplo, uma amiga também que era da área da administração e foi para a área da gastronomia e está lá realizada com, não sei como é que é o nome do negócio que usa lá, o chapéu de cozinheiro, me ajudem aí, mas né, tem toda aquele chefe tradicional que faz aqueles pratos lindos, maravilhosos, que eu super admiro, porque eu detesto cozinhar. Meu marido, que é cozinheiro, aqui em casa eu lavo a louça muito bem, habilidade de lavar a louça 10. Para cozinhar eu cozinho, mas não sou. Mas é legal isso, né? Da pessoa entender, né? A partir de um curso que ela fez comigo, que ela não estava mais feliz trabalhando ali na área administrativa. Buscou, então, isso, né? Que nem a Veri falou, buscou lá o curso específico de chefe de gastronomia e está lá fazendo pratos incríveis
maravilhosas no flow lá. Né? Eu conheço várias pessoas que mudaram para gastronomia realmente, ou estão fazendo doces, ou, né, que mudaram para gastronomia. Largaram medicina, né, para fazer. Na internet tem ali os pequenas empresas do grande negócio. Isso. E é experimentar, né? Se experimentar e ver realmente aonde tu é mais feliz, né? O importante, eu sempre digo, o importante é ser feliz, né? Não, se não tá feliz, não fica, né? Sai, vai buscar o que te faz feliz. Não adianta trabalhar uma vida inteira infeliz, né? Vai para casa, trata a família mal, chuta o cachorro, como se diz, né? Porque não tá fazendo o que gosta, porque não tá feliz aonde está. Então, a gente tem que experimentar. Não sei o que eu quero, não sei, estou perdida na vida, né? Vai experimentando, conversa com alguém, conversa com outro profissional, alguém mais experiente, né? Conversa com o seu professor, se está fazendo uma faculdade, né? Vai experimentando, conversando com as outras informações, para ver se acha. Sim, tu falou em felicidade, falou minha língua, né? Nicolas, deixa eu só falar rapidinho, ó. A psicologia positiva é o estudo da felicidade, mas o que eu quero falar? Muitas vezes, e muitas pessoas, e daí eu falo por experiência própria, já que a gente está aqui no Da Real, né? Eu trabalhei infeliz, né? Infeliz, de verdade, quase em burnout, quase doente. Para quem não sabe, burnout é excesso de trabalho, de tu chegar chorando em casa, quem nunca, né? Então, assim, às vezes eu acho que as pessoas, por conta do ambiente, às vezes até precisam por questão de necessidade. E tá aí, né? Acho que muitas pessoas estão buscando e estão se alertando para isso, que nem o Nicolas falou que a gente ia trazer ali. O Joel J, que é um treinador de alta performance, ele botou ali nos stories dele hoje, que eu achei muito legal, e até vou compartilhar agora, se puder, Nicolas, posso? Pode compartilhar. Tá. Bota aí. É um dado importante, ó. Atenção, audiência aí, olha só que legal isso aqui. Não, é que fatos e dados, né? Eu sou aquela que eu comentei com o pessoal aqui, quem me conhece, eu era muito mais emocional, era muito lado do cérebro. Mas eu tô indo muito pro lado também do fatos e dados. Então, assim, ó, ele tem lá quase 4 milhões de seguidores, ele fez a pergunta: você está em fase de transição de carreira? 61% das pessoas falaram que estão em transição de carreira, tá? E 39%, então, não estavam. E ele também perguntou assim, ó, se as coisas continuarem nesse ritmo, né? A gente está aí dia 18 de outubro, se a pessoa ia atingir, então, aquelas pessoas que responderam, se elas iam atingir os seus objetivos até o final do ano. 71% responderam que não iriam atingir, né? 29% que sim. E no momento atual, então, qual eram os maiores desafios dessas pessoas? 55%, né, botou que é fazer mais dinheiro, 24% ser mais produtivo no trabalho, 15% fazer transição de carreira, e só 6% falaram que o maior desafio é, então, gestão de pessoas. Então, assim, para vocês verem como realmente tem, né, Ver e Nicolas, esse movimento, eu acho que de transição mesmo, porque as pessoas, não sei se estão se dando conta, se estão buscando, se a pandemia acelerou isso, porque a gente sabe que a pandemia veio para as pessoas realmente olharem para dentro. Aconteceu muita coisa nessa pandemia. Houve separações, houve trocas, houve recomeços, houve fechamento de ciclos. Então, assim, esse número de 61% de transição de carreira, né, que a gente trouxe ali dele, me mostra, e eu me incluo nesse dado, que realmente as pessoas estão buscando o que traz mais felicidade e bem-estar para elas. Tá tendo esse movimento todo, né, de autoconhecimento, porque a pandemia, então, trouxe isso, esse olhar. E mesmo quem não queria se olhar, mesmo quem não queria fazer esse trabalho de autoconhecimento, foi praticamente obrigado a fazer, né? Não sei se vocês concordam ou não comigo. Eu me preocupo um pouco com esse dado da questão do dinheiro, né? Eu acho que quem faz transição de carreira só pensando no financeiro, só pensando no dinheiro, tem uma possibilidade de se frustrar. Porque uma transição de carreira, o início da transição de carreira é o contrário, né? Tu tem que fazer uma poupança, pelo menos de 1 ano, para te saber que se aquele negócio não der certo, tu tem um dinheirinho guardado, né? Então, tu tem que fazer uma transição de carreira pensando no dinheiro, eu fico um pouco preocupada, né? Porque uma transição de carreira, tu não vai sair do teu emprego atual, da tua carreira atual, que tu tem um salário, sei lá, de 10, 15 mil, e vai para uma nova carreira com esse mesmo salário. Tu sabe que tu vai ter que dar uma baixadinha, né, para começar de novo.
né? Então, isso me preocupa um pouco. Mas eu acho que as pessoas não... só em dinheiro. Mas eu acho que carreira tu tem que fazer pensando na felicidade, né? Pensando em... me fugiu a palavra agora, mas pensando em... Bem-estar. Bem-estar, exatamente, né? Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu estou buscando ser uma pessoa mulher melhor. Então, a transição de carreira tem que ser desta forma. Melhorar como pessoa, como profissional, e não pensar só em dinheiro. O dinheiro é consequência daquilo que tu faz bem feito. Tu pode ganhar depois muito mais do que tu ganha hoje? Pode. Mas não vai ser imediato. Mas daí o Nicolas pode talvez complementar, mas eu acho que talvez falta esse planejamento, porque, como eu disse, não é todo mundo que tem esse suporte, como eu tive, de ter uma psicóloga, uma coaching, né, uma coach, desculpa, e uma psicóloga ali, praticamente full time, entre aspas, né? Mas eu tinha consultas com a psicóloga semanal, eu tinha essa questão da coach também que eu fazia. Então, as pessoas às vezes não têm esse planejamento de fazer, né, guardar esses recursos. Acho que até nem só pela transição, mas o cenário, talvez, fugindo um pouquinho, o pessoal às vezes não tem reserva de emergência. A gente aí vai entrar em educação financeira. Mas eu mesma não tinha esse hábito, né, de ter uma reserva. Ana Paula Oliveri, olha só, eu acho que é o seguinte, tá? Eu vou dar minha opinião aí. Vai lá, Nicolas, vai lá que senão... Eu concordo com a Veridiana, mas eu complemento melhor até pela provocação aí da Ana Paula, tá? Porque o que acontece? Realmente, eu acredito que vai ter demais gente que mal consegue pagar, né, com o seu salário lá, né, as coisas ali no seu dia a dia. Né? Aquele velho ditado de guardar um troquinho, 30% do salário, ou pelo menos um pouquinho, 10%. Já mudou, né? Agora é 10%. 10%, né? Então, assim, isso aí eu ainda vejo como muito pouca gente, porque efetivamente a economia nunca foi muito favorável para o trabalhador, né? Ou seja, o trabalhador sempre sofreu ganhar pouco, então, para tudo que tem que adquirir, para poder ter, para sobreviver, aquela coisa toda. Então, assim, é difícil, tá? É difícil. Então, olhando esse cenário da real situação da vida, uma das coisas que, para mim, não há dúvida, na minha opinião, isso aí está muito concreto, eu nunca tive nem dúvida sobre isso. Eu mesmo nunca tive dúvida. Tá? A solução para as coisas que tu vai tomar as decisões na tua vida, claro que tu tem que ter suporte. Veridiana, tu falou perfeito, só que isso realmente vai ser para algumas pessoas que vão poder fazer isso, e se tu puder realmente segurar um tempo, fazer com planejamento nesse sentido. Ó, vou segurei um pouquinho de dinheiro, pelo menos isso aqui, para tu não entrar no desespero, ser um fracasso realmente depois das coisas, e justamente por isso, porque tu tá, desculpa, tu tá com um salário X, daqui a um pouco tu vai ir para uma outra área e tu vai ter um salário abaixo. X menos 1 no mínimo, né? Ou seja, esse menos 1 hipoteticamente dizendo que é menos, tá? Então, assim, o que acontece? Tu tem que estudar. É a área da educação. E hoje, com o mundo da educação cada vez mais aberto, a educação que eu falo em termos genéricos para a vida, sim, né? Hoje, as pessoas livres em busca de informação para transformar isso em conhecimento e aí dar o suporte para tomar a decisão. Tá livre, tá muito fácil, tem coisas gratuitas demais, de alto valor por aí. Só que, lógico, tu tem tempo também para aguentar isso. E aí, se tu tiver um investimento, às vezes, de recursos em algum curso, algum treinamento, uma imersão, né? Imersão são aqueles treinamentos mais fortes, mais curtos, mas que são bastante fortes, assim, em termos de conhecimento ali por um pouco tempo, tá? Eu acho que é importante fazer esse investimento. Porque esse investimento, porque também tu ficar lá perdido na internet, buscando uma coisa, buscando outra, e várias linhas de raciocínio, tu também te perde. Isso quando tu vai buscar informação também livremente, que é um recurso gratuito, gratuito entre aspas, né? Que tu tem que ter internet, ou tu vai pegar a internet pública, né? O que tu vai fazer? É recurso gratuito também, porque tu não está considerando o tempo teu investido ali. O tempo que tu dedicou ali, não sei quantas horas buscando oportunidade, buscando conhecer sobre mais algum outro assunto, é um investimento. Só que, claro, não é investimento de tu botar, né, a mão no dinheiro no bolso ali e tu pagar para alguém. Não, tu tá realmente ali investindo o teu tempo. E aí eu acho que tem que buscar essa educação. Buscar essa educação, entendeu? Tem que buscar esse conhecimento, tem que tentar entender mais sobre a área. A gente falou isso no início.
né? Entender mais sobre a área, fazer esse estudo bem profundo. Aí tem o aspecto da experimentação, sem dúvida, experimenta de alguma maneira. Gente, eu falava isso aqui até para o meu filho mais velho, eu dizia para ele, olha, vai lá, tenta buscar uma experiência, assim, trabalhar numa empresa tal ali, aí agora ele tem a formação já em corretor de imóveis, tá? E o que ele pode fazer? Ele pode fazer assim, ó, tipo, ó, se oferece lá para buscar uma experiência. É como se fosse a ideia do estágio, e muitas vezes, mesmo que não remunerado, vai te dar uma capacidade tão forte, tá? Para tu ter segurança na tomada de decisão e aí não ter aquele risco, ser reduzido, né? O risco do fracasso que foi necessário tu segurar uma grana, né, por um tempo ali, mas aí tu realmente, mesmo sem grana, tu encara. Mas tu encarar sem ter essa preparação de um tempo dedicado em estudar o que é aquela área, o que é bom realmente, o que tu pode fazer. E quanto mais tu estuda aquela área, mais tu se identifica. Isso é uma questão energética também total. Tipo, aí tu começa a ver mais gente. Tipo, se eu quero ir para a área de, sei lá, de corretagem que eu estava falando aqui, que não é uma área que eu gosto, mas enfim, né, se eu fosse, aí eu começaria a estar olhando tudo, eu já olhava a minha vida, o meu mundo, a visão de mundo muda. Eu já começo a olhar os imóveis que eu não olhava antes, já começo a olhar as pessoas que trabalham no ramo, então daí eu começo a ver corretores na rua, que eu não enxergava antes, eu começo a mudar. Então, assim, isso já é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Então, eu não tenho dúvida que essa é a minha dica, assim, a minha resposta para isso, tá? Mas eu acho que é totalmente fundamental também o que a Veridiana falou, né? O que eu gostaria de comentar aqui é que a gente já estendeu bastante um tempo aqui, temos 15 assistindo, agradecemos aí a todos, tá? Mas eu acho que vamos direcionar já para um fechamento, tá? A minha dica aqui para o fechamento seria a seguinte. Tá, falamos de transição de carreira, acho que já conceituamos legal as experiências, o que a gente pode trazer, as nossas ideias, visões, orientações, dicas, mas vamos dar uma dica final, vamos dar uma conversa aqui agora, assim, uma dica final mesmo, aquela dica quente, aquela dica que a gente pode dizer assim, olha, é isso aqui que eu quero dizer, que eu vivi, que eu preciso falar para ti. Entende? É isso que eu queria ver, assim, o que vocês viveram, que está fervescendo aqui sobre esse assunto, né, que tá ali quente para dizer assim, olha, eu preciso que tu entenda isso. Claro, diferente do que a gente já falou um pouquinho, né, ou que então, mesmo que não seja diferente, trazer um embasamento ali, uma situação, quem sabe um novo exemplo, tá? Isso aí. Lá, Veri, contigo. Vamos lá, Ana, vai contigo. Não, eu acho que foi o que eu já coloquei, né, desde o princípio, assim. Que tu colocou também, Nicolas, agora. Tem que estudar, tem que se preparar, tem que fazer um planejamento estratégico, financeiro, né? A gente sabe que com a pandemia muitas pessoas ficaram desempregadas e acabaram, né, aos tropeços fazendo outra coisa. Vamos fazer salgadinho, vamos fazer docinho, vamos vender tal coisa, né? Não houve muita preparação, mas foi o que deu para fazer nesse momento, né? Mas tu tem possibilidade, como a Ana falou, que teve possibilidade, que se preparou, o ideal é isso. Porque quanto mais estuda, quanto mais se prepara, quando consegue guardar algum recurso, a possibilidade de sucesso é muito maior, né? Se perguntar quando está insatisfeito na empresa onde está trabalhando, se perguntar se realmente, como eu falei, eu não gosto de fazer isso, eu estou insatisfeito com o meu trabalho ou não, ou é só o lugar que está te fazendo ficar insatisfeito, né? Sou RH, gosto de falar com pessoas, como a Ana falou, me colocaram num canto lá, não tenho comunicação com ninguém, fico só na frente de um Excel. Não estou fazendo o que eu gosto, né? Não estou fazendo o que eu gosto. Então, eu vou buscar algo que realmente me dê satisfação. Então, é isso que a gente precisa pensar. Estou na empresa certa, estou fazendo o trabalho certo, eu gosto da minha função, da minha profissão, mas a empresa não me permite evoluir, troca de empresa. Né? Vai, busca, começa a buscar. O que eu vejo muito que as pessoas dizem assim, eu não vou pedir demissão, que eu vou perder os meus direitos. Gente, não existe nada pior do que ficar preso num lugar que tu não gosta. Pede demissão, te livra, né? Um livramento, canta aquela música da Frozen, livre estou, e vai ser feliz, vai buscar uma nova empresa que te dê alegria, que te permita evoluir. Né? Não fica preso naquilo que te faz mal. Esse é o meu recado final, pessoal. Show. Muito bom, muito bom. Vamos lá, eu tava aqui ouvindo a Veri e refletindo o que eu poderia ainda contribuir. Eu acho que talvez, pegando um gancho do que a gente falou no início do autoconhecimento,
mas trazendo um pouquinho da autoavaliação, e a gente pode até trazer ali, por exemplo, assim, o pessoal LinkedIn. Tem pessoas que eu conheço que tem o LinkedIn só por ter, não tem uma foto, não tem quem a pessoa é, o que ela fez, onde ela trabalhou, quais os cursos que ela tem, quais as habilidades. Esses dias, inclusive, Nicolas, eu achei muito engraçado que uma pessoa me pediu uma recomendação no LinkedIn e ela está trabalhando. E eu pensei assim, nossa, eu tenho uma recomendação. Eu tinha ganhado uma recomendação. Daí ela me pediu, me deu um insight. Eu disse, eu podia pedir recomendações do meu trabalho, nas pessoas que eu trabalhei, enfim. Fui lá, tem uma opção no LinkedIn que tu solicita. Então, por exemplo, vou pedir para ver e recomenda, né, no momento que a gente trabalhou juntas, enfim. Eu recebi 10 recomendações, gente. Foi muito bacana, porque enxergar, né, ter esse feedback das pessoas que trabalharam comigo nas diversas áreas, nas diversas empresas que eu tive, aí essas 10 empresas que eu trabalhei, foi muito bacana. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque até então não tinha me caído essa ficha, não tinha tido esse insight, e daí as pessoas falam, eu tenho que cuidar do meu LinkedIn, eu tenho que arrumar ele, mas daí fica naquela coisa, sabe quando a gente marca um cafezinho com um amigo? Ai, vamos marcar um café, Veri? E passa outubro, passa novembro, passa dezembro, eu e a Vera e o Nicolas não tomamos nosso café. Por quê? Porque a gente não se planejou, a gente não colocou na agenda, a gente não botou ali como importante. E assim as pessoas no dia a dia eu percebo que entram nessa questão e não fazem essa autoavaliação. Então, trazendo ali, fazendo um paralelo com o próprio LinkedIn, que eu usei como exemplo, mas é tu fazer isso. Quem que eu sou, o que eu estudei, com as empresas que eu trabalhei, quais foram o que eu domino nas soft skills, né, que são as minhas habilidades comportamentais, as minhas hard skills, que são as minhas habilidades técnicas. Eu fiz 2 cursos de Excel avançado, eu tenho inglês que eu fiz na Wizard, eu tenho isso, tenho aquilo, né, no meu caso específico. Mas as pessoas olharem e fazerem essa autoavaliação, né, Nicolas, que está muito relacionado ao autoconhecimento, sim, só que daí, às vezes tu para na frente da pessoa e fala, tá, mas aí, me conta um pouquinho o que tu fez, né, trabalhando na área do RH, até os jovens, às vezes, que não estão tão preparados ou que não têm tanta experiência, mas começa a fazer, usa o LinkedIn de base ou usa o que fizer sentido para você, mas faz esse trabalho de entender, eu tenho isso de ponto forte, eu tenho isso de oportunidade de melhoria, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estudei isso, o que eu preciso mais estudar. Então, a minha dica final, que a gente, como o Nicolas falou, acho que é fazer essa autoavaliação, que como eu tive isso no próprio RH, faz um teste vocacional que vocês trouxeram. Meu teste vocacional que eu fiz, acho que eu tinha 17 anos, 18 anos, e eu fiz agora, que foi muito engraçado até compartilhando com vocês. Adivinha que curso que deu? Gestão de recursos humanos e administração, que é o que eu já fiz. Eu já sou graduada e já estou buscando uma segunda graduação na área que eu fiz essa transição. Então, para vocês verem que dentro desse processo de autoconhecimento, eu estou sendo muito mais assertiva agora e estou fazendo uma graduação, um curso tecnólogo que vai me trazer toda essa experiência que eu já tive, que já vivenciei ao longo desses meus mais de 15 anos de carreira, né, dentro do comercial, que eu já botava em prática, mas não com esse nome, digamos assim, mas que eu já tive a oportunidade de experienciar. E quem trabalhou comigo, acho que hoje recebo feedbacks até hoje, assim, de pessoas que trabalharam e até essas avaliações no LinkedIn, se vocês quiserem olhar lá as recomendações, que é muito bacana realmente receber esses feedbacks, porque foram genuínos. Eu não pedi para eles escreverem, escreve que eu sou legal, ou isso ou aquilo. Foi uma coisa genuína e que é bacana de tu olhar para isso e entender, eu construí isso, né, Nicolas? Assim como se tu fosse pedir recomendações aí ao longo das suas, né, de toda a tua trajetória e a ver e da mesma forma, com certeza iriam vir feedbacks muito positivos sobre vocês. É isso, então, eu espero ter contribuído com a minha breve experiência aí. Show de bola, show de bola. Bah, não, acho que foi uma excelente live. Eu ainda vou deixar a última palavra também, né? Já que eu pedi a última fala de vocês, também acho que deixa a minha, né? O que eu queria comentar é o seguinte, tá? Eu já falei para muitos alunos sobre isso. E eu vejo também que a realidade, às vezes, é bem diferente, né? Do que está sendo discursado aí numa live, nossa aqui no caso, mas imagina quantas outras, tá? E graças a essa democratização, né, da comunicação, qualquer pessoa hoje praticamente quase tem um telefone, né? Ela nem tem às vezes recurso para comer direito, mas ela tem um telefone, tem acesso à internet.
Então, assim, a gente pode estar vendo aí comunidades, às vezes, compartilhando assuntos, inclusive esse assunto aí, mas que a gente está tratando aqui, tá? Mas eu acho que o que é importante aqui, o primeiro ponto que eu vejo, que eu disse que eu falo já com meus alunos sobre isso e tal, é o seguinte: se a gente partir pela ideia de que transição de carreira, a gente está falando de uma pessoa que já estava numa carreira, ou já tinha uma caminhada, já tinha uma área que ela trabalhou, que ela tem uma experiência, e ela quer ir para outra, é bem diferente de tu começar a profissão. É bem diferente da pessoa jovem que está começando a fazer os primeiros passos, a entender, se colocar no mercado, começar a ser valorizado, né? Então, assim, é bem como a Ana Paula falou agora, inclusive recomendações, ela já tem capacidade de, né, de ter ali recomendações. Imagina a pessoa que está iniciando, a pessoa não vai ter, às vezes, nem recomendação. Então, é mais difícil, né? Mas, assim, imagina as pessoas também que não têm muitos recursos mesmo. Então, fica cada vez mais desafiador. Mas uma dica que eu quero deixar, que essa, assim, eu sempre falei muito para vários alunos em várias disciplinas, não necessariamente disciplinas que linkava diretamente esse assunto, eu digo assim, pensa o seguinte, tá? Tu tá buscando, precisa de trabalho, tu tá buscando um emprego, aí a pessoa vai dizer, sim, eu preciso de um trabalho, preciso de um emprego. Aí tu chega na hora, vamos ver o que a Veridiana com experiência na área de seleção aí, que pode comentar também a respeito disso, tá? Aí tu chega na hora da entrevista, né? E claro, aqui genericamente podia usar um exemplo, talvez, mas vamos pensar, vale qualquer exemplo, tá? Qualquer vaga, qualquer tipo de coisa. Aí tu chega naquela vaga, vamos ser que fosse na área administrativa também, para direcionar melhor, entender. Porque o cara que quer ser pedreiro numa obra pode ser um pouquinho diferente. Vocês vão entender por que seria diferente, até pelo exemplo que eu vou dar. Mas, enfim, mesmo assim, tá? Não é tão diferente também. Chega lá, na entrevista de emprego, e tu vai dizer o que para um entrevistador? Que tu tá ali, que eu vi a vaga, me interessei. A Ana Paula comentou um exemplo dela lá, né, como é que é? A Lacta com a Nestlé, como é que era isso? Isso, que o meu sonho era trabalhar na Nestlé, mas eu fui para a Lacta. Comentou isso aí, né? Mas o fato é o seguinte, tu vai dizer o quê? Eu sempre digo assim, ó, precisa ter uma postura diferente, não é de hoje, mas hoje cada vez mais forte, cada dia que passa, cada ano que passa é mais forte. Tu tem que buscar demonstrar a tua capacidade de trabalho. O emprego é diferente. Gente, eu escrevi um artigo científico a respeito disso. Não vai dizer eu quero qualquer coisa. Isso não vale. Eu quero qualquer coisa. Exato. Essa história de eu quero qualquer coisa. Não, eu quero qualquer coisa. Não, Deus o livre, tu queimou teu filme. Não fala isso, que eu quero qualquer coisa. Eu quero emprego, eu preciso do emprego. Não, tu não precisa do emprego. Tu precisa de uma oportunidade de um trabalho que tu quer desenvolver naquela empresa para melhorar justamente a vida daquela empresa e com isso tu ganhar com a experiência e quem sabe, né, poder ter uma remuneração por essa tua força de trabalho, tá? E o que isso significa na prática é que assim, tu tem que se posicionar. Eu escrevi um artigo no tempo do meu mestrado, tá, que foi muito estudo, como eu disse, a dissertação na área do trabalho e educação e trabalho. Então eu entrei assim, a professora foi muito legal naquela época, ela escreveu um livro também na área, que era o que é o trabalho, tá? E aí eu também estudei outros assuntos, outros autores aí sobre o que é o trabalho, né? Comprei livros na área, estudei fortemente o que é o trabalho, e escrevi um artigo. Trabalho e não mais emprego. A reflexão por uma perspectiva educacional. O que eu falei no artigo científico mesmo, né? Teve seminário de educação que eu apresentei tudo. O que eu falava ali, tá? Que na verdade a vida é um jogo, é um grande jogo, que a gente tem que entender a situação que é a seguinte, tá? As pessoas precisam de mão de obra. As pessoas? Sim, as pessoas, porque são as pessoas que são donas das empresas, do CNPJ lá. O CNPJ é apenas um número, uma coisa no papel, mas a empresa é um mundo de pessoas. Então as pessoas precisam da força de trabalho, tá? E aí no momento que as pessoas precisam da força de trabalho, tu vai chegar lá e vai dizer que tu quer um emprego. Na verdade, tu quer um papel. Tu quer botar lá assinado, uma carteira assinada lá, que, né, é tal coisa, para tu dizer, eu sou assistente, eu sou analista, eu sou gerente, eu sou o diretor. É isso que tu quer? Não queira, tá? Não queira, porque não é isso que tu vai te trazer a realização na vida, e nem mesmo o dinheiro que seria o justo pela tua capacidade. Acho que tu tem que querer demonstrar a tua missão de vida. Dá pra gente combinar o seguinte, qualquer um daqui, tá? Isso eu aprendi, a Veridiana vai saber de onde eu tirei isso. Aqui agora eu aprendi. Tá? A gente pode combinar aqui, tá? Que hoje é dia de semana, beleza, amanhã é quarta-feira, e aí tu vai chegar agora e vai pensar contigo aqui, vamos combinar o seguinte, amanhã, e se tu tem um trabalho, né, graças a Deus, tu tem um emprego ali, tá? E aí tu vai dizer assim, vamos combinar o seguinte, amanhã, não vamos trabalhar?
Não vamos trabalhar amanhã, Ana Paula? Não vamos trabalhar amanhã, Veridiana? Não vamos trabalhar. Não vamos trabalhar, sim. Porque tira da cabeça, quando tu pensa trabalho, né, que a gente diz, tu tem que dizer que tu quer uma oportunidade de trabalho, ou quando tu falar emprego é pior ainda. Não, é que na real, realmente, a gente não tem que pensar que amanhã eu vou trabalhar. Amanhã tu não vai trabalhar. Amanhã tu vai cumprir uma missão. Amanhã tu vai cumprir a tua missão, que tem que ser alinhada, e que bom que seja muito bem alinhada com a tua empresa, que o que ela quer de ti, que é a tua função, que te colocou, quem sabe, um cargo lá para ti, né? E que tu assumiu aquele cargo, mas aquele cargo é uma mera formalidade, porque o que tu tá fazendo lá é o teu trabalho que tu quer fazer. É o trabalho que tu precisa fazer, até porque é uma condição natural como um ser humano que quer ser útil na sociedade. Então tu vai ter que desenvolver o trabalho. E aí tu vai cumprir uma missão. É a missão que tu quer fazer. E quando tu vai cumprir uma missão, não dá para dizer que amanhã a gente vai trabalhar. Amanhã a gente não vai trabalhar, amanhã a gente vai cumprir uma missão. Na verdade, é com esse esforço todo, essa física que a gente chama de esforço aqui trabalhando, é trabalho, né? Mas é isso, tu tem que ter a busca por uma oportunidade de trabalho, e não por um mero emprego, tá? O emprego acabou total, porque na real o emprego é aquela história de eu vou contratar a pessoa aqui, porque eu tenho que cumprir uma função, mas aquela função daqui a um pouco, ela rapidamente, hoje é tudo muito incerto, né? No futuro dos negócios, o modelo de negócio das empresas mudam também, tá? Então, assim, daqui a pouco não tem mais aquela vaga. Não tem mais aquela função. Ou aquela função não precisa dedicar todas aquelas horas. E aí tu vai botar aquela pessoa para a rua? Não. Aquela pessoa é múltipla para se adaptar a uma missão. Missão dada para ela, e aí ela vai pensar ela mesma, ter criatividade, ter capacidade de inovar ali na sua função também, que seria considerada função, mas é a área que ela tem que trabalhar para entregar resultado para o negócio. Né? E a partir dali, eu acho que está resolvido. Eu acho que aqui eu vou encerrar a live, tá? E espero que vocês todos tenham gostado. Não sei se querem deixar um comentáriozinho extra pelo que eu comentei aqui, né? Veridiana e Ana Paula aí. O que vocês acham? Eu quero dizer que nós temos múltiplos talentos, né? E não podemos nos prender em apenas um. Então, se tem disponibilidade, né, de outro talento, colocar outro talento em prática, vamos lá, vamos mostrar os nossos múltiplos talentos que nós temos, um trava-língua, múltiplos talentos. E eu acho que é justamente isso. E pegando um gancho com a psicologia positiva, que é o que eu amo de paixão, que é justamente tu utilizar tuas forças de caráter, que é aquilo que tu tem em essência, aquilo que tu tem de bom, identificar teus pontos fortes e usar tudo isso a teu favor, porque às vezes a pessoa não olha para dentro e não enxerga isso. Eu não tem nada de bom. Quantas vezes a gente já ouviu pessoas falar, mas eu não sei fazer nada, não sei. E a pessoa às vezes não para ter esse olhar. Então, que a pessoa possa parar e ter esse olhar, né, de vida diferente, e a partir desse olhar, então, buscar o que realmente faz sentido para ela, muito alinhada a valores também, que a gente não falou muito, mas os valores pessoais, eles moldam os nossos comportamentos. Então, eu faço o que eu faço por conta dos meus valores, daí às vezes está ferindo um valor meu, e daí, enfim, entra toda essa questão, mas eu acho que é muito relacionado ao que faz sentido para a gente olhar para esse lado bom, não só olhar para o lado ruim, mas a psicologia positiva tem esse olhar, então, que como a psicologia tradicional cuida as patologias, as doenças, a psicologia positiva, ela olha para o ser humano como um ser que tem potencialidades, tem muita força, para o que o ser humano tem de bom. Então, a psicologia positiva veio aí para nos ajudar, para contribuir, e que a gente possa, então, ter esse novo olhar para a vida e possamos nos olhar aí com essa parte mais positiva da vida, e não só pelo olhar das doenças e das patologias, né? E sempre agradecer, né, Nicolas? Sempre agradecer. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado, Veridiana. Ai, gente, obrigada. Eu adorei conversar com vocês. Achei ótimo demais. Tá? Experiências incríveis que vocês trouxeram, uma visão assim concreta, espetacular. Veridiana dando um show ali nas explicações também, Ana Paula espetacular também, com toda essa formação. A psicologia positiva, é bacana isso aí, né? É bacana isso daí. É interessante aí, pessoal, a audiência aí, que nós estava querendo falar sobre empreendedorismo e psicologia positiva, foi as primeiras ideias, né? Até que a gente foi tentando fechar, tentando trazer um tema que talvez assim
fechando, pode ser que se amplia mais ainda, e eu acho que foi bem isso, né? Meio tentando fechar, meio que ampliou também, porque a transição de carreira é tudo isso, tá tudo interrelacionado, né? Ao pensar a vida da gente, ao pensar lá como é que a empresa vai entender isso, vai entender a parte de carreira das pessoas, e pode proporcionar alguma coisa ou não, como é que fica? Então, toda essa foi a nossa reflexão de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa aí para nós no chat, né? Aí o pessoal está compartilhando ali, ó. Tá? Olha que legal. Já deixaram ali, adorei lá. Show de bola, gente, tá? Então eu só tenho a agradecer. Gente. Obrigada, pessoal. Ficamos à disposição também, né? Se precisarem de alguma coisa. Tira um print nosso aí, Nicolas, para a gente compartilhar depois. Tira um print aqui também. Mas então tá. Valeu aí e até a próximo evento, próximo pré-natal, que a gente noticia a todos os inscritos e também seguidores. E, afinal de contas, também temos mais coisas para acontecer no Aprenda Aqui, cursos ainda virão, tá? Vamos ter workshops, ainda teremos, tá? E realmente fique ligado que vai ser sempre para aprender na real. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau, gente.